Hoje, nós vamos estudar um poema chamado Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. O romantismo, ele foi um movimento artístico que ele surgiu nas últimas décadas do século XVIII na Europa. E ele perdurou, durante grande parte do século XIX. O romantismo, ele caracterizou-se com uma visão de mundo contrária ao racionalismo, à racionalidade e ao iluminismo. No século XVIII, ele foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo, pela razão. O início do século XIX seria marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pela emoção e pelo eu. Eu coloco nesse slide aqui para vocês que o termo romântico refere-se ao movimento estético, ou seja, a tendência idealística ou poética de alguém que carece de sentido objetivo. Por isso, o termo romântico. O romantismo é a arte do sonho e fantasia. Ela valoriza as forças criativas do indivíduo, a imaginação. Ela se opõe à arte equilibrada dos clássicos. O romantismo no Brasil, ele surge em meados do século XIX. Após a independência do país, a população ela sentiu a necessidade de se afastar dos modelos europeus e buscar uma literatura, uma arte mais brasileira possível. Como nós queríamos uma literatura que tivesse a cara do Brasil, nós pegamos elementos, temas nacionais, desde o povo, a sua linguagem, as regiões do país, dentre outras coisas. Nós passamos a valorizar os elementos nacionais, seja a nossa vegetação, seja a valorização do índio. Nós pegamos esses elementos e colocamos dentro do espaço da arte, num poema, num romance. Nós pegamos elementos da brasilidade e colocamos dentro da nossa literatura. O romantismo, ele é dividido em 3 gerações. Então, vou falar um pouquinho da primeira geração do romantismo no Brasil. E essa primeira geração, ela está pautada no nacionalismo e indianismo. Por que isso? Visto que aqui nós queremos uma literatura com uma identidade nacional. Então, nós não poderíamos nem seguir os padrões dos modelos europeus, que buscavam o cavaleiro medieval, como uma origem heróica para ter essa identidade, esse espírito de nacionalidade. Nós não poderíamos pegar esses moldes. Então, nós pegamos o quê? Nós fomos à nossa origem, na origem do nosso país, e nós buscamos o quê? Um elemento nacional do nosso país. E nós pegamos o índio para nos dar essa identidade nacional. Então, o índio, ele é colocado como a personagem principal dos romances ou dos poemas nesse período literário. O índio é o nosso herói nacional. Claro que ele é apresentado dentro das nossas obras literárias com grandes idealizações. É um índio idealizado. Nesse slide eu coloco as principais características da primeira geração do romantismo. A primeira que eu coloquei é a exaltação da natureza e a liberdade de expressão. Em relação à exaltação da natureza, nós vamos ver hoje no poema Canção do Exílio que nós vamos analisar. A religiosidade também, quando o poeta faz um clamor a Deus, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. A figura do índio não aparece nesse poema.
tá? Sentimentalismos e emoções. De certa forma, a gente observa que a canção do exílio é uma expressão do eu. Tem expressões e emoções dentro da canção do exílio. E nós temos a presença do nacionalismo ufanista, né? Em que o poeta exalta a nação brasileira, exalta a brasilidade. Nós vamos analisar a Canção do Exílio, que é um dos poemas mais conhecidos de Gonçalves Dias. Vamos ler juntos? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Nesse poema, o autor expressa o nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza. Nós observamos dentro desse poema dois elementos da brasilidade, o sabiá e a palmeira. Composto por 5 estrofes, sendo 3 quartetos e 2 sextetos, o autor escreveu esse poema em julho de 1843, quando estava estudando direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Assim, com saudades de seu país, sentia-se exilado. Essa saudade fica bastante evidente na última estrofe, em que o poeta expressa o seu desejo de regressar. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ao analisarmos a primeira e a segunda estrofes, nós vamos observar uma exaltação da natureza brasileira. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, o aqui se refere a Portugal. E lá, porque ele está distante do nosso país, lá se refere ao Brasil. Então, ele enobrece o canto das nossas aves. As aves que aqui gorjeiam, que cantam em Portugal, não, as aves que aqui cantam não são como as aves que cantam no Brasil, né, como o sabiá. Então, nós observamos claramente a exaltação da nossa natureza, elementos da brasilidade, palmeira, sabiá. E ele continua. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Exaltação também de elementos da natureza. Observamos também o tom do saudosismo nas próximas estrofes. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Então, no Brasil, ele tem mais prazer em estar no Brasil do que estar em Portugal. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, né? Tem primores, minha terra tem coisas maravilhosas que eu não encontro aqui em Portugal. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. E aqui, né, o clamor a Deus, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. O saudosismo, né? A vontade de estar no Brasil, a saudade do Brasil. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Gostaram desse poema?
Muito bonito, não é? Realize as atividades sobre a canção do exílio deixada na plataforma. Essa foi a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo